Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei 13.146 de 2015. Normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que é a Lei número 10.098 de 2000. E prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, que é a Lei 10.048 de 2000. Esses conteúdos também estão presentes nos principais concursos da atualidade. Hoje, nós vamos conhecer como que eles são cobrados pela banca AOCP. Olá, pessoal, eu sou a professora Cláudia Tenório e estamos dando sequência ao nosso... Quem faz parte sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp que eu estou sempre interagindo, né? Volta e meia a gente tem aulas ao vivo, mas as aulas, assim, você acessa a qualquer hora do dia e da noite. Questões comentadas, aulas expositivas, exercícios, simulados. A plataforma é muito boa, pessoal. Confesso para vocês assim que ela ajuda muito, né? Ela auxilia muito quem está na preparação para concurso. E hoje nós vamos também, né, trazer aí questões comentadas. Então, sem mais, vamos às nossas questões. Vejamos essa questão que caiu no concurso para a Prefeitura de João Pessoa no ano de 2021, que foi para o cargo, inclusive, de assistente social. De acordo com o artigo 3º da Lei número 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, as barreiras atitudinais são... E aí eu vou levar vocês já na lei, né? No Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 3º, a gente vai encontrar aqui conceitos que são aplicados à lei. Eles trazem aqui o conceito de acessibilidade, de desenho universal, o que é tecnologia assistiva, ajuda técnica, barreiras, né? Tem barreiras que são urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, mas nós estamos aqui falando da barreira atitudinal. O que são barreiras atitudinais? São atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, quando a gente volta aqui para a questão, a gente vai olhar como que as 5 alternativas trazem essas possibilidades aqui para que a gente encontre a correta. A letra A diz assim: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Você percebe, né, que essa característica da banca OACP, né, de buscar letras de lei, ela nunca vai perder, né, porque o que está dizendo no texto é exatamente que são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, você consegue ver, né, que está aqui exatamente aquilo que diz no texto da norma, né, da lei. Então, a gente já tem de cara aqui a letra A.
Mas vamos ver as demais alternativas. As barreiras que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. A gente pode entender que, obviamente, né, se constitui também uma barreira, mas essa é uma barreira tecnológica, né? Então, não é uma barreira atitudinal, é uma outra barreira. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação, né? Então, a gente está vendo aí, né, aquilo que é um outro tipo de barreira, né? Então, a gente sabe que eles confundem, né? E esse tipo de barreira aí é barreiras nas comunicações e na informação, né? Então, tá aqui, na comunicação e na informação. Então, não é atitudinal. Barreira existente nas vias e nos espaços públicos e privados, aberto ao público ou de uso coletivo. Esse tipo de barreira, né, é aquela que diz respeito, né, à questão urbanística, né? Porque são barreiras, né, existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. E as barreiras existentes nos sistemas e meios de transportes, né, são as barreiras nos transportes. Então, vejamos, olha, todas as alternativas, a B, a C, a D e a E, são barreiras de fato. Elas só não são barreiras atitudinais, que é a que nós estamos aqui buscando por conta da questão, ok? Então, essa é uma questão assim bem precisa, bem fechada, né? Porque além de ter o texto da lei, exatamente o texto da lei, ainda está bem específico naquilo que é a barreira que está se referindo. Pessoal, olha, garimpando aí condições de questões, né, da banca AOCP, eu achei essa questão aqui, que eu achei ela muito diferentona daquilo que a OCP trabalha. E é legal mostrar aqui, né? Eu gosto de mostrar, porque se aparecer na hora da prova, você já eliminou ali uma objeção, a do desconhecido, que pode te travar na hora da prova, porque você, eu vi essa questão lá com a Cláudia, no preparatório, lá no canal. Então, olha como essa questão é diferente. Na verdade, ela parte assim de um mesmo enunciado, tá? O enunciado aqui vai se repetir, tá? Estou mostrando como a banca montou a questão. Essa daqui vai se repetir. É parecido com a Sebrasp que faz muito disso. Dá um texto, né, inicial e depois vai variando só naquilo que solicita aos candidatos. E aí o candidato vai dizer apenas se é certa ou errada essa afirmativa. Confesso para vocês que eu nunca tinha visto isso na banca AOACP, já tinha visto na Sebrasp, tá? Mas fora da Sebrasp, na OCP é a primeira vez. Então, essa foi uma questão que caiu para o concurso da FUNPRESP, né, do Judiciário, em 2021, e a gente vai olhar aí como que ela se organiza. Para nós olharmos essa questão, agora a gente vai considerar a Lei 10.048, a Lei 10.098 de 2000 e o Decreto 5.296
de 2004. Quando a gente traz, né, essas leis para observarmos aquilo que precisa ser considerada, a gente está aí montando, né, aquilo que é né, como que elas se complementam, né, como que essas legislações se complementam. E se a gente pega, por exemplo, aqui a 10.048, que é uma lei que vai falar vou mostrar aqui para vocês, da prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras providências, ela diz assim: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue terão atendimento prioritário nos termos da lei. Então, quando a gente volta para a questão, a gente tem, né, a condição de ver que aqui está, né, mobilidade reduzida, permanente ou temporária, né, assim, isso aqui é um adicional que a questão trouxe, tá? Idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos, são alocados no grupo prioritário. Até aqui a gente já teria a condição de responder, né, aquilo que a pergunta está trazendo. Mas só para a gente ir, né, além, dentro daquilo que a gente conseguir olhar, né, um maior número de legislações possíveis, a gente vai também olhar aqui a Lei 9.098, que vai trazer o conceito de pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso, né? É importante a gente ter esse conceito, porque quando a banca coloca essa condição aqui, olha, permanente ou temporária, ela poderia ter suprimido isso, considerando que já está dentro do próprio conceito de mobilidade reduzida, né? Isso aqui é um daqueles pontos de tropeço para candidato, porque você vai buscar lá no teu pensamento se falaria ou não lá na lei de permanente ou temporária, né? Quando na verdade já está embutido no conceito de mobilidade reduzida, né? Então é uma daquelas pegadinhas, né? Como a gente costuma falar. Então, né? Mostrando aqui para vocês essas características, né? Que a gente está aqui olhando, a gente pode dizer que essa questão está correta, né? Realmente esses grupos são alocados como prioridades, né, na lei 10.048, né? Tá aqui a lei 10.048, ok? Vamos avançar, então? Aqui, bem simples, né? Aparentemente, o que a gente pode comentar aqui? Por exemplo, vocês viram que, vou mostrar aqui, ó, só uma coisa, para vocês verem o raciocínio. A 10.090
8, ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Né? Então, está aqui trazendo essa condição também da mobilidade reduzida. A lei 10.048, ela fala da prioridade do atendimento às pessoas que especifica. Está aqui no artigo 1º, né, essas que vão ser alvo da prioridade. E no decreto 5.096 de 2004, ou seja, posterior, né, vem aqui regulamentar as leis 10.048 e a lei 10.098, ambos de 2000, estabelecendo normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, percebam, o que está sendo tratado aqui no decreto 5.296 é algo que já foi abordado tanto na lei tanto na lei 10.048 como na lei 10.098. Aí é aquele efeito que eu gosto de dizer, né, que paralisa o candidato. É como se você vem lendo, daqui a pouco você vê lá, nossa, que duas leis, cara, assim, como é que eu vou lembrar disso tudo? E aí paralisa, mas elas se complementam e elas estão relacionadas. É isso que eu quero mostrar para vocês, ok? E da mesma forma aqui, como eles adicionaram, né? Adicionaram aqui a condição de permanente ou temporária. A lei fala de permanente ou temporária? Fala, mas está subjacente aqui, já está incluído no próprio conceito da mobilidade reduzida. Então, é um desses paralisantes que a gente precisa ter atenção, ok? Então, vamos olhar aqui para a segunda frase, ainda relacionada com o mesmo enunciado. Não há necessidade de reservar assentos para idosos, gestantes, obesos e pessoas portadoras de deficiência. Mesmo assim, as empresas de transporte público fazem essa destinação por cautela. Bom, a gente precisa entender, né, aquilo que está prevista na legislação, porque quando fala aí de não há, a gente já sente aí o radar, né? Vamos olhar aqui, eu quero mostrar edificações, empresas. Quero mostrar direitinho para vocês. Vocês já sabem a resposta, né? Já devem estar colocando aí, possivelmente, no chat. Mas é só para a gente cumprir aqui, né, nossa função de olhar bem para cada uma dessas legislações. É uma forma de estudar também, né? Então, é bom que eu mostre a origem para vocês. Aqui, ok. Vou mostrar aqui. Isso aqui está na 10.048. As empresas públicas de transporte e a concessionária de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados às pessoas com deficiência, às pessoas com transtorno do espectro autista, às pessoas idosas, às gestantes, às lactantes, às pessoas com criança de colo e às pessoas com mobilidade reduzida. Então, quando diz que não há, você já sabia que estava errado, né? Mas há necessidade de reservar assento para idosos, gestantes, obesos, pessoas portadoras de deficiência, mesmo assim as empresas não fazem cautela, né? Isso aqui é errado, né? As empresas não fazem por cautela, as empresas fazem porque há necessidade, como nós vimos aí na lei 10.048.
certo? Então, né, esse não há e fazem por cautela deixou o enunciado completamente errado, ok? Vamos ver a próxima. É facultativo aos órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, às empresas prestadoras de serviço público e às instituições financeiras prestar o serviço de atendimento a pessoas com deficiência auditiva por meio de intérprete ou pessoas capacitadas em Libra. É facultativo, pessoal, né? É uma boa questão aí para a gente entender, né, como que isso acontece, porque só de usar esse termo facultativo, a gente já acende aí um radar, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui, mostrar aqui, na legislação, tá? A gente sabe que a língua brasileira de sinais é parte da comunicação, né? Então, obviamente, ter esses intérpretes, né, é parte aí de um atendimento inclusivo, né? Então, a gente sabe que não é que seja facultativo, né? A gente só está querendo aqui o artigo e a norma que trata dessa condição. Aí, não é esse aqui, não é esse aqui, eu estou com as normas abertas. Já tem aqui no decreto, para que a gente tenha aí corretinho. Serviços para pessoas. Então, pessoal, a gente pode ver aqui no decreto 5.296 de 2004, o artigo 5º, os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí, abaixo, a gente tem aqui o atendimento prioritário, diferenciados, que trata o artigo 5º, serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérprete ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, Libras, e no trato com aquelas que não se comunicam em Libras, e para pessoas surdo-cegas, prestados por guias intérpretes ou pessoas capacitadas nesse atendimento. Então, quando a gente volta na questão, né, é facultado, então a gente tem aí uma questão errada, porque não é facultado aos órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviço público e as instituições financeiras prestar o serviço de atendimento a pessoas com deficiência auditiva por meio de intérprete ou pessoas capacitadas em Libras. O que pode gerar certa confusão, né, é essa condição, né, de ter aí um facultativo, né, bem na frente, quando, na verdade, a norma diz que deverão, né, deverão dispensar atendimento prioritário, não tem conversa, ok? Então, veja bem, a gente encontrou aí essa questão fácil. Tem questões mais difíceis da banca OSCP abordando esses normativos? Tem muita dificuldade, tem umas que são bem dificultosas,
Mas, sabe, assim, a gente precisa pensar também, né, que é uma questão de conhecimentos gerais, né? Então, a gente não espera esse nível de complexidade, mas a gente não pode pestanejar, né, pessoal? O mais importante é conhecer esses normativos. É bem tranquilo de ler, porque, como eu falei aqui, eles se complementam, né? Então, a gente tem que considerar, né, essa possibilidade também. Ok? Então, vou ficando por aqui e vamos juntos. Aguardo vocês responder aqui a pesquisa de opinião. Até a próxima semana.